Graça e paz, querido irmão, querida irmã, glória a Deus, que culto maravilhoso, que culto abençoado. Eu quero agradecer a sua vida por estar conosco em mais um culto online, louvar a Deus pela sua vida, que está conosco e chegou até o momento da palavra. Mais um culto fé online, que Deus possa estar fortalecendo você, a sua casa, sua família, e eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de que você está dando para que o Evangelho chegue aí na sua casa, para que o Evangelho chegue aí aonde você está. Que Deus te abençoe. Antes da palavra, eu quero lançar aqui um breve desafio para você, meu querido e minha querida que nos ouve e nos assiste, de você compartilhar esse culto com o máximo de pessoas que você puder. Seja agora nesse tempo um missionário digital, um evangelista digital, para que o Evangelho, para que a verdade da palavra também alcance a outras pessoas, em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, sem perca de tempo, para que nós vamos para as Sagradas Escrituras, abrir na Epístola de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, nós vamos lá para a carta de Tiago, capítulo 1, e nós vamos estar lendo o verso de número 17, Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim a palavra do Senhor: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Eu vou ler novamente, independente de como está a sua versão aí na sua Bíblia ou no seu smartphone, eu gostaria que você lesse de voz audível juntamente comigo, numa só voz comigo aí da onde você está. Vamos lá? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Louvado e engrandecido seja o Senhor pela sua palavra. Quero convidar você que está aí conosco, fechar os seus olhos. Nós vamos ter uma breve palavra de oração. Pai amado, Pai querido, santo e eterno é o teu nome. Louvamos, ó Pai, e agradecemos o teu nome. Pai, queremos pedir que a tua palavra fale conosco. Queremos ser, ó Pai, bem-aventurados por ouvir e praticar essa palavra. Pai, que essa palavra possa, Deus, edificar a nossa vida, que essa palavra possa nos curar, que essa palavra possa, Senhor, ó Deus, nos aperfeiçoar, e que essa palavra que vem de Ti, Senhor, possa trazer para nós, ó Pai, ricas bênçãos. Em nome de Jesus, ó Pai, que oramos. Fala conosco, queremos Te ouvir, queremos desacelerar o nosso coração, como Juan disse, queremos desacelerar os nossos pensamentos e nos focar agora em Ti, no Teu trono, na Tua palavra. Pai, então libera uma palavra sobre nós e seremos transformados em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meu querido e minha querida, eu quero falar essa noite sobre um Deus que não muda, um Deus que não muda. Nós estamos vivendo em um período de grandes mudanças, estamos vivendo em um período onde as mudanças elas estão aceleradas, onde mudanças estão acontecendo rapidamente. Haja visto que a internet, as redes sociais já existem há um bom tempo, mas a forma com que as pessoas ultimamente têm acessado as redes sociais, têm utilizado os equipamentos de tecnologia, os smartphones, as câmeras, trabalhado com programas online, programas digitais, tem impactado as nossas vidas e tem feito a gente viver o que o pessoal tem chamado de novo, né? Nós temos vivido aí esse novo tempo, mas as mudanças elas não começaram agora, as mudanças já estão acontecendo já há muito tempo, principalmente as mudanças tecnológicas. Haja visto que esse tempo de pandemia, esse tempo que nós estamos vivendo aqui de isolamento e distanciamento social, tem feito nós repensarmos algumas mudanças e tem feito nós percebermos algumas coisas que nós não percebíamos antes.
haja visto que essas mudanças não começaram na pandemia, essas mudanças começaram antes da pandemia, e muitos estão atrasados por não perceber essas mudanças, e outros estão já adiantados, já calibrados, vivendo essa mudança com tranquilidade. Eu quero dar um exemplo de mudança. Por exemplo, a igreja agora, durante o início dessa pandemia, teve que se reinventar fazendo cultos online, porque não podia fazer os cultos presenciais. Mas já existiam há muito tempo igrejas que já estavam fazendo os seus cultos online, igrejas que já estavam gravando os seus cultos online há muito tempo, antes até da pandemia. Então essas mudanças nos forçam a mudar, essas mudanças nos formam a nos transformar, nos forçam, aliás, a nos mudar, nos força então a nos transformar. Então eu quero aqui rapidamente compartilhar com você sobre um Deus que não muda. Mas antes eu quero aqui falar de algumas mudanças que já estão acontecendo há alguns anos, né? Eu tenho conversado muito com meu sogro que boa parte do progresso da humanidade, boa parte do progresso da humanidade de forma geral, seja na medicina, seja na tecnologia, veio depois da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial trouxe muitos avanços. Haja visto que foi a partir da Segunda Guerra Mundial que a transfusão de órgãos, né, das pessoas que perderam, as pessoas que foram transplantadas e tudo mais, acaba acontecendo depois dessa guerra. Essa guerra foi muito importante no sentido que depois dela houve muitos avanços. Então, meu querido, as mudanças, os avanços, eles acontecem já há muitos anos. Mas recentemente eu quero compartilhar algumas coisas aqui com você, para que a gente comece a perceber algumas coisas, né? Por exemplo, eu quero citar aqui algumas coisas. Talvez os mais velhos não vão entender o que eu estou citando, mas os mais novos vão entender o que eu estou citando, por já estarem por dentro desses avanços e dessas mudanças que andam acontecendo. Rapidamente aqui, para que a gente entenda que as coisas mudaram. Eu quero citar aqui como plataformas digitais como Spotify e Deezer vieram aí e acabaram falindo aí, dando aí uma falida nas gravadoras que existiam, as gravadoras de música, né? O Netflix, por exemplo, uma plataforma de filmes, veio aí o Netflix e o YouTube e outras plataformas de filme, veio aí e faliram as locadoras, fizeram com que as locadoras viessem a falir. Lembra da locadora que nós íamos alugar o DVD, a fita cassete? Essas plataformas de filmes digitais vieram e faliram essas locadoras. O Booking, por exemplo, complicou as agências de turismo. O Booking é onde você vai, pode agendar a sua viagem, pode fazer ali os orçamentos de lugares diferentes, ou do mesmo lugar com preços diferentes. Você vai ver aí o Google faliu aí a Listel, a famosa Listel, a famosa Páginas Amarelas. O Google faliu as bibliotecas, o Google faliu aí as enciclopédias. A Airbnb complicou os hotéis. O WhatsApp está complicando aí a vida das operadoras de telefonia. As mídias sociais estão complicando aí os veículos de comunicação, como a TV. Antigamente a TV era o principal veículo de comunicação, hoje já não é mais. A Uber está complicando os taxistas. A OLX, o OLX Mercado Livre complicou, acabou com os classificados de jornal. Os smartphones, acabou com a revelação das máquinas fotográficas, das câmeras amadoras. O Zipcar está complicando as locadoras de veículo. A Tesla, que é uma fábrica de veículos super avançados, está complicando a vida das montadoras de automóveis. O e-mail veio e complicou os correios. O Waze acabou com a existência do GPS. Meu carro mesmo, comprei meu carro em 2014 e ele veio com o GPS. Eu nem uso mais o GPS no carro porque não existe nem mais atualização para ele. Só uso o Waze. O Banco Original e o Banco Nubank estão ameaçando aí o sistema bancário tradicional, os bancos digitais. A nuvem complicou a vida dos pendrives e dos HDs.
O YouTube está complicando a vida das TVs, já que os jovens não estão mais assistindo os canais abertos. O Facebook complicou a vida dos portais de conteúdo. E o coach mudou a forma de aprender, de pensar, de agir, levando um novo modelo mental, gerando ótimos resultados em curto espaço de tempo nas organizações. O Tinder e afins complicam as baladas e similares. E os bancos online faz com que a gente não precise mais ir à agência. São muitas e muitas mudanças, muitos e muitos avanços. Mas meu querido e minha querida, eu quero dizer para você que toda boa dádiva, todo bom avanço, toda boa mudança vem de Deus. Tudo aquilo que vem para melhoria, para o nosso aperfeiçoamento e para o nosso bem-estar, embora surgiu de ideias humanas, quem colocou a criatividade dentro do homem foi o Pai das luzes. E nós lemos isso no versículo de Tiago com muita clareza. Foi o Pai das luzes, o nosso Deus, o meu Pai, o seu Pai, que deu intelecto, sabedoria para o ser humano, criatividade para o ser humano. Nós estamos vivendo no tempo de mudanças, no tempo de avanços. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Embora a tecnologia avance, a medicina avance, as redes sociais mudem as formas de nos relacionarmos, eu quero dizer uma coisa para você. Embora tudo que está à nossa volta esteja em constante mudança, constante avanço, Deus não muda. Deus é o mesmo ontem. Hebreus 13 vai dizer que Deus em Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Sabe, meu irmão, minha irmã, Deus não muda. Nós lemos aqui, Tiago diz que Deus não existe variação. Deus não tem variação de humor, Deus não tem variação de sentimento, Deus não tem variação de estado emocional. Deus não muda, Deus não tem variação. Em Deus não há mudança. O que Deus foi, Ele é e sempre será. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. A gente pode estar vivendo aqui um tempo, meu irmão, em breve, em que os carros vão estar voando, como a gente via nos desenhos infantis, e que a gente vai estar vivendo um país interplanetário, vamos fazer viagem a outros planetas. Não sei o que vai acontecer, meu irmão, minha irmã, mas Deus continua e continuará sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Se Deus disse algo ao seu respeito, meu irmão, minha irmã, Ele não mudou. Se Deus crê em você, acredita em você, meu irmão, minha irmã, se Deus olha para você e confia em você, Ele não mudou, Ele é o mesmo. E isso nos faz refletir e pensar em algumas coisas para esse tempo. Sabe, meu irmão, minha irmã, se Deus é o mesmo, se Jesus Cristo é o mesmo, então tudo que pertence a Ele não mudou. Tudo que pertence ao plano dele não mudou, ao desenho original dele não mudou, a forma dele não mudou, é a mesma, permanece a mesma. O que Deus disse lá nos profetas se cumpre em Jesus, e o que Jesus cumpriu ainda permanece hoje, e ainda permanece amanhã, e permanecerá para todo sempre. Então não importa a forma como nós vamos pregar o Evangelho, se presencialmente ou se online, o Evangelho é o mesmo, a essência é a mesma, os princípios são os mesmos, Deus é o mesmo, o reino é o mesmo, o rei desse reino é o mesmo, a ação do Espírito Santo é a mesma, porque em Deus não há mudança. Então, meu querido, minha querida, embora a igreja possa usar dos artifícios online, dos artifícios virtuais, a igreja ela não nasceu para ser uma igreja distante. A igreja não nasceu para ser uma igreja onde a gente não se toca, onde a gente não se vê, onde a gente não se abraça, onde a gente não parte o pão junto, onde a gente não ouve a palavra junto, porque o plano inicial de Deus, meu irmão e minha irmã, o plano inicial de Deus é que haja a igreja.
É que haja na igreja a comunhão, é que haja na igreja a mutualidade. Então a modernidade e as ferramentas virtuais não podem destruir a igreja, não podem acabar com a igreja. Pelo contrário, elas vêm somar com uma igreja que é viva, uma igreja que é santa, uma igreja que tem a comunhão dos santos. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós temos aí uma live lá no nosso canal do Instagram, onde nós estamos conversando sobre a pandemia com um pastor, colega nosso, e sobre esse tempo de igreja virtual, igreja online. Sabe, meu irmão, minha irmã, e nós estávamos falando ali, o pastor falou uma coisa interessante, o pastor Jonathan, ele falou o seguinte: pastor Israel, se Deus quisesse que a igreja não ficasse mais junta no mesmo lugar, onde estiverem 2 ou 3 ou mais, se Deus não quisesse essa mutualidade, essa comunhão, Deus já tinha inventado a internet há muito tempo. Deus não teria dito: olha, que eu vou edificar a igreja. Deus teria inventado a banda larga, Deus teria inventado aí o Wi-Fi há muitos anos. Mas não, o plano de Deus ainda é o mesmo, é a igreja. Deus vem para buscar uma igreja. Deus não vem para buscar partes do corpo amputadas para lá e para cá, separadas para lá e para cá, nas suas casas. Deus vem para buscar uma igreja gloriosa, sem rugas, sem mancha e sem mácula. Meu irmão, minha irmã, então o nosso desafio é não desistir de ser igreja, porque a igreja de Deus não muda, porque a igreja é sonho de Deus, é criação de Deus, não é criação dos homens. Então, meu irmão, minha irmã, no dia 13 de setembro, nós vamos voltar com nossos cultos presenciais, paulatinamente. Nós estamos criando um planejamento para isso. Mas, meu irmão, minha irmã, dentro em breve, em nome de Jesus, quando essa vacina sair, as coisas voltarem a começar a ser mais como era antigamente. E eu quero dizer para você aqui, assim como o vírus influenza, esse vírus também vai ficar por aí. Todo ano nós temos vacinação do vírus influenza, porque o vírus influenza não há cura, há a mutação dele. E todo ano nós temos a vacina para o vírus influenza, né, o H1N1. Mas, meu querido, minha querida, talvez esse vírus fique aí por um bom tempo. Criem vacinas, todo ano tem a vacinação como no influenza. Mas eu quero dizer para você, a igreja, ela continua a mesma, porque a igreja é de Deus, porque Deus continua o mesmo. A igreja é um ambiente onde a gente tem comunhão, confraternização, onde a gente exerce a mutualidade. Se você não sabe o que é mutualidade, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã. Mutualidade é o que a Bíblia chama de uns aos outros, exortando uns aos outros, amando uns aos outros, corrigindo uns aos outros, edificando uns aos outros, suportando uns aos outros, e assim sucessivamente. Porque a igreja é o lugar onde nós estamos para crescer, ser um, para se ajudar, para ter comunhão com o Pai. Então eu quero dizer para você, meu querido e minha querida que nos ouve, esse Deus não muda. Nós vemos na palavra dele, ele não muda, e nada do que ele criou também, que ele estabeleceu, também não deve mudar sem que ele mude. Então, meu querido e minha querida, a única coisa que está isento dessa mudança somos eu e você, é a humanidade. A humanidade muda, as coisas concernentes à humanidade mudam, as coisas desse mundo mudam, as coisas transitórias passam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Mas o Senhor permanece para sempre, e uma igreja prevalecerá. A igreja prevalecerá para sempre. Então, meu irmão, minha irmã, como o cantor Anderson Silva diz a sua canção, que não dá para destruir a igreja, porque não dá para destruir Deus. Meu irmão, minha irmã, se Deus não muda, a igreja pode usar os recursos desse mundo para fazer com que o evangelho que não mude vidas, transforme vidas. Porque o ser humano é passivo de transformações, de mudanças. Mas, meu querido e minha querida, não dá para a gente mudar Deus, não dá para a gente entrar na cabeça de Deus e mudar Deus.
Não dá para a gente mudar aquilo que Deus já estabeleceu. Por isso que Deus permite muita coisa acontecer, mas Deus não é permissivo. Preste bem atenção, porque aquilo que Ele definiu, que Ele decretou, que Ele já decidiu, já está feito, já está consumado. Então eu quero finalizar por aqui dizendo isso para você, meu irmão, minha irmã. Eu posso mudar, posso me transformar. Você pode mudar, pode se transformar. Mas não há nada que a gente faça que mude a Deus. Porque nele não há variação, nele não há sombra de mudança. Nunca se esqueça disso. E nada do que Ele planejou também vai mudar. Porque Ele está no controle de tudo. O controle de tudo está nas suas mãos. Para finalizar, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está com tanto medo dessa pandemia, desse tempo, dessas mudanças. Eu quero te dizer uma coisa, 3 coisas, para acalmar o seu coração, e aqui eu finalizo. Primeiro eu quero dizer para você que Deus ainda está no controle de tudo. O coronavírus não muda Deus, a pandemia não muda Deus, o isolamento social não muda Deus. Deus ainda está no controle de tudo. Se você puder repetir comigo aí na sua casa, diga isso. O meu Deus, o nosso Pai, está no controle de tudo. Segundo, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que Deus se importa com você. Essa é a segunda coisa que eu quero dizer. Além de Deus estar no controle de tudo, Ele também se importa comigo e com você. Deus te ama, Deus quer o seu bem, Deus quer, e Ele não só quer cuidar de você, como Ele cuida de você, e Ele tem traçado um plano para você. E aí nós já vamos entrar na terceira coisa, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus tem um plano, Deus tinha um plano antes da pandemia, Deus tem um plano para depois da pandemia, e Deus tem um plano eterno. Então o plano de Deus vem antes do que estamos vivendo, o plano de Deus vem depois do que estamos vivendo, e o plano de Deus vai até a eternidade. Então Deus é o Deus ainda que tem o controle de tudo. Deus é o Deus que se importa com você, não desistiu de você. E terceiro, Deus ainda tem um plano, e o plano dele não pode ser frustrado. E nós estamos dentro desse plano. Então Deus tem um cuidado conosco, porque Ele está no controle de todas as coisas. Então, meu querido e minha querida, que Deus tranquilize o teu coração, a tua mente, te dê paz. Porque agindo Deus, operando Deus, ninguém o impedirá. Feche seus olhos, eu quero ter uma palavra de oração. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos. Em tudo te damos graça. Quero interceder agora por esse irmão, por essa irmã. Que o Senhor gere nele e nela profunda transformação, profunda mudança, Pai. Mudanças, ó Pai, que possam fazer com que a vida desse meu irmão, dessa minha irmã melhore. E que eles possam parecer mais com Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, em teu nome que nós oramos. Se esse meu irmão, se essa minha irmã precisa de cura, cura a vida dele, cura a vida dela. Transforma, ó Pai, que haja uma mudança de dentro para fora, uma transformação de dentro para fora, e que o Senhor, que é imutável, permaneça com o seu bom amor, com a sua boa graça e com a sua boa misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. E que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a eterna consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém e amém. Amém. Meu querido, não se esqueça, Escola Bíblica, domingo às 10h30 da manhã.